Galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos nós aqui novamente para mais uma aula, né? Nossa videoaula de análise e sistema hoje. E hoje a gente vai estar dando continuidade ao que a gente está falando sobre as funções do sistema, o tipo de categoria dessas funções, os requisitos necessários para um sistema, porque a gente tem falado tudo sobre o andamento da criação de um sistema, a partir do momento que nós somos contratados para fazer esse sistema. E a gente vai falar também sobre as recomendações para a obtenção dos requisitos, porque tudo existem algumas perguntas que a gente precisa saber, precisa fazer para a gente poder saber como vai estar a base do nosso sistema. Quais são as funções do sistema? A gente sempre supõe que ele deve ser identificado, deve ser listado e agrupado logicamente. Então, todas as funções do sistema a gente vai fazer da forma que fiquem todos identificados, listados em uma ordem lógica, sempre. Uma boa regra para a gente verificar sempre uma expressão X, um tipo de expressão, e uma função do sistema é colocar esse X na sentença. O sistema deveria fazer X coisa e a sentença deve fazer sempre sentido. Ou seja, vocês vão perguntar assim: o sistema deveria fazer um relatório? Então, o X é como se fosse a questão, a palavra-chave dentro da sentença para fazer sentido. Então, o sistema deveria fazer X coisa, Então, vocês devem sempre colocar dessa maneira. Exemplo, eu botei um exemplo aqui para vocês. Num sistema de registro de notas escolares, poderemos duvidar se elaborar prova é uma função do sistema. Colocamos então as palavras de elaborar prova na frase grifada acima. O sistema de registro de notas escolares deveria fazer a elaboração das provas. Por experiência, a gente sabe que as provas de uma escola são elaboradas pelos professores e não pelo sistema. Logo, elaborar prova não é uma função do sistema. Entenderam? Então, assim, dentro do registro de notas escolares, o sistema ele vai elaborar uma prova? Não, porque quem elabora a prova é o professor. Então a gente sabe que isso então não faz parte do sistema. Isso são perguntas que a gente faz para saber se é uma pessoa quem vai fazer ou se é o sistema ou é uma função do sistema. É lógico que um professor pode elaborar a prova e pode anexar a prova dentro do sistema. A gente pode ter essa opção, mas aí é consultar provas ou exemplos de prova e não o sistema elaborar sozinho essa prova, ok? A gente vai agrupar essas funções em 3 categorias, A gente tem evidente, quando deve executar, e o usuário deve saber o que é executado, ou seja, executou, a gente sabe o que vai ser executado. Oculta, a função ela é executada, mas não deve ser visível para os usuários, ou seja, para quem está utilizando. E C, enfeite ou decoração, é opcional, é alguma coisa para enfeitar, mas que não é uma coisa que deva ser obrigatória. Então a gente tem 3 funções aí, tá? E aí vocês têm que saber o seguinte: evidente sempre é quando o sistema ele é executado e o usuário sabe o que está sendo executado. E oculto é quando ele executa e a gente nem sabe o que está acontecendo no sistema. E enfeite ou decoração é alguma coisa que a gente põe no requisito somente para enfeitar. A gente tem os atributos do sistema. O que são os atributos do sistema? São as qualidades não funcionais do sistema, ou seja, não é uma coisa que tenha que funcionar. Em alguns projetos é conveniente, por exemplo, construir um documento exclusivo para os atributos do sistema. Esse documento sempre vai ficar separado do documento que contém as funcionalidades do sistema. Ou seja, a gente tem que ter para os atributos, o que é atribuído a cada coisa do sistema, e a função de cada coisa. A gente tem alguns exemplos de atributos do sistema, Facilidade de uso. Quando tem uma interface, o sistema possui como usuário.
Aí vocês vão fazer a seguinte pergunta: que tipo de interface o sistema possui com o usuário? Como é que é a conexão do sistema com o usuário? Tolerância a falhas. Qual a expectativa aceitável para falhas no sistema? C. Tempo de resposta. Qual o tempo aceitável para a resposta do sistema? Facilidade do uso. O sistema é fácil para a pessoa que está utilizar, sim ou não? É complexo ou não? A gente sempre fala que o ideal é ele ser de fácil utilização. Porque quando a gente constrói um de fácil utilização, a pessoa que está utilizando, ela acaba sendo autodidata, ela acaba lendo e conseguindo fazer. Quando não é assim, é muito complexo, dificulta mais. A falha. Existem algumas falhas toleráveis? Sim. Quantos por cento dessa falha? Qual a expectativa aceitável? Ele não pode falhar nisso, não pode falhar nisso, não pode falhar aquilo. Na realidade, a gente sabe que toda falha gera um problema. Então, o ideal é que ele esteja 100% funcional, sem falhas. Né? Tempo de resposta. Qual o tempo aceitável? É horrível a gente estar fazendo alguma coisa e demorar um tempão para o sistema dar uma resposta. Então, a gente tem que ver como é que a gente vai programar para esse tempo de resposta. Lembrando que existe o tempo de resposta do sistema, porém existe um tempo de resposta porque o processador ele já não está processando da maneira que deveria. O computador ele pode estar lento demais por vários motivos, então também tem que ver isso. Quais são os tipos de requisitos que nós devemos ter? A gente vai separar aqui em grupos ou tipos, tá? Então, os tipos são funcionalidade, que descreve as características, capacidade, segurança, tudo relativo ao sistema. A gente tem a usabilidade, descreve características relativas a fatores humanos, a ajuda online, documentação, ou seja, como é que ele vai ser usado, quais são as características. Confiabilidade, descreve qual a necessidade quanto à frequência de falhas e a recuperabilidade. Como é que vai ser essa falha? Como é que vai ser a recuperação dessa falha? Né? A gente tem a performance, que descreve a necessidade relativa ao tempo de resposta, à precisão, à utilização de recursos, como é que é a performance do sistema com relação a tempos. A suportabilidade, qual é a necessidade para se adaptar, para se manusear, para a gente fazer a ligação, fazer a configuração, o que a gente precisa. Ou seja, qual é o tipo de máquina, qual é o tipo de processador, como é que vai ser o suporte, né? Porque todo sistema necessita um suporte mínimo, básico. Qual vai ser o suporte? Vocês têm que fazer sempre de acordo com o cliente, com o que o cliente vai utilizar. Porém, se ele tiver uma máquina que não vai suportar, a gente tem que avisar. Implementação, descreve quais são as limitações dos recursos, quais são as linguagens que vão ser utilizadas, quais são as ferramentas, qual o hardware, né? Tudo sobre a implementação que a gente vai precisar. A interface descreve todas as restrições pelo interfaceamento com o sistema externo, ou seja, interface com a parte externa, que está fora, né, com o usuário, no caso somos nós usuários. Operação descreve as necessidades que a gente tem relativa à administração do sistema em sua configuração operacional, ou seja, como é que vai ser a parte de administração, quem vai administrar esse sistema, como é que vai ser essa configuração, é acesso limitado ou não, é acesso ilimitado, é acesso restrito, tem senha de segurança, tem que fazer essa parte. E os aspectos legais, descreve o licenciamento, que ele não pode ser copiado, repassado, né? Porque existem todas as normas técnicas, todos os aspectos legais. O sistema ele pertence a uma pessoa, o desenvolvedor, né? Então tem toda essa parte. E aí agora aqui a gente tem a recomendação, né, para obtenção dos requisitos do sistema. Isso é muito grande, essa parte, que são partes que a gente fala a nível de perguntas, né? Essa seção, ela apresenta tudo que a gente necessita para obter respostas para a gente poder fazer o sistema. Primeiro, ela é dividida, né? A gente vai começar com as questões fundamentais. Tudo em torno de perguntas, que vocês vão fazer essas perguntas e vão anotar as respostas. O ideal é vocês não tirarem isso da cabeça,
Não, eu sei tudo que eu preciso. Tá bom, a gente sabe, mas a gente pode esquecer alguma coisa, né? A gente não sabe se naquele dia a gente vai estar bem ou não vai estar. Então, o ideal é que a gente tenha isso numa planilha para anotar. Um questionário, tudo digitado, bonitinho pra gente anotar. Se não, pelo menos numa agenda para que não se perca. Porque quando eu escrevo alguma coisa em papel, eu perco tudo, né? O pessoal que convive comigo tem aula que sabe disso, né? Coloco no papel, depois eu não sei digitar. Então, o ideal é a gente ter isso num lugar que não se perca, né? Então, existem algumas questões que podem ajudar a gente a esclarecer o que o sistema necessita, né? Primeira pergunta, para quem é esse sistema? Depois, o que eles irão fazer com esse sistema? 3, por que fazemos isso? Por que fazemos assim? Por que fazemos desse modo? Então, são perguntas que vocês vão ter que fazer para uma determinada pessoa, né? Quem vai estar ajudando vocês dentro da parte administrativa da empresa para vocês estarem fazendo, ou do próprio o contratante, né? Quais as necessidades de negócio esse sistema deve suportar? O que o nosso cliente demanda, o que ele precisa? Como são as mudanças no negócio, né? O que nossos competidores estão fazendo? Por quê? Como podemos fazer melhor? Precisamos fazer isso? Ou precisamos fazer aquilo? Se estivéssemos iniciando o negócio, faríamos dessa forma? Sim ou não? Por quê? Se formos bem-sucedidos fazendo dessa forma no passado, seremos bem-sucedidos fazendo assim no futuro? A gente tem que ver, porque tudo é ajustável. Poderemos combinar várias funções? Geralmente, sim. Como o sistema vai afetar as funções dentro da empresa? A gente espera que economize tempo, tenha mais confiança, né? Seja mais rápido o tempo de consulta, com mais eficácia. De que forma as pessoas necessitam para executar o serviço? Quais são as informações? O trabalho está sendo executado onde ele faz mais sentido? É lá que faz sentido fazer esse trabalho ou não? Ou tem que ser em outro setor? A gente tem que ver isso também. Existe alguma tarefa simples que pode ser automatizada? A gente vai tentar automatizar tudo. O melhor, o máximo que a gente puder. As pessoas estão realizando somente atividades complexas que o sistema não pode realizar? Ou eles estão fazendo coisas simples que o sistema pode realizar? O sistema vai se pagar? Ou seja, com que eu pago? Vou estar pagando pelo sistema. Quando ele começar a funcionar todo vapor, todo certinho, ele vai se pagar, se bancar? A gente acredita que sim. O sistema suporta trabalho em grupos? Eu posso estar utilizando várias pessoas ao mesmo tempo, ou seja, vou acessar o sistema, eu tô aqui e tem A, B, C, D, mais 10 pessoas acessando o sistema? Sim, né? Porque se for monousuário é complicado, a gente precisa de um sistema multiusuário, onde várias pessoas utilizem ao mesmo tempo, multitarefa, onde a gente tenha várias tarefas realizadas ao mesmo tempo, né? Os usuários possuem formação para lidar com o sistema? Nem sempre os usuários precisam ter formação, mas sim saber utilizar pelo menos o computador para abrir e para fechar. Quais os objetivos e as metas estratégicas da organização? O que a organização quer atingir? Quais são as estratégias para atingir esse objetivo? O sistema suporta essas metas, ou seja, a gente consegue atualizar, aumentar esse sistema? O ideal é que sim, tá? O ideal é fazer de uma forma mais na próxima aula.